Evangelho de Yahushua, segundo escreveu Matitial, capítulo de número 25, que é Mateus capítulo 25, verso de número 1. A palavra do Ami Yahushua nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Verso 4. Matitial, capítulo 25, verso de número 4. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: amo, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Amados ouvintes, recebei com espírito de mansidão as palavras que Yahushua, por meio do seu Espírito, fala conosco nesta noite. Yahushua, ele exemplifica, ele compara o reino dele como se fosse o comportamento de 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, estas vidas saem ao encontro do esposo. Sabemos que Yahushua, ele é o esposo de uma esposa santa, de uma esposa honesta, de uma esposa irrepreensível, de uma esposa imaculada, sem ruga, sem mácula. É uma esposa que está vivendo em santidade. E Yahushua nos mostra aqui a importância de vivermos em vigilância, porque o tempo está próximo. Não sabemos nem o dia, nem a hora em que Yahushua há de vir. Mas aquele que há de vir, virá, e não tardará. E ele mesmo disse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós temos que estar preparados.
A qualquer momento, Yahushua, ele virá com o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. E ele é aquele que julga as nossas obras. É ele que julga o nosso comportamento. É ele que sabe o que estamos fazendo. Ali nas cartas que foram escritas no livro do Apocalipse, ali ele conhecia as obras de cada anjo da igreja. Então, não adianta a pessoa tentar viver uma vida de aparência, porque Yahushua não vê como o homem vê. O homem vê o que está no seu exterior. E infelizmente, muitas pessoas estão preocupadas com o exterior, mas interiormente, tais vidas ainda continuam com sentimentos maliciosos, sentimentos pecaminosos, sentimentos que não aceitam a regeneração que é manifesta através do novo nascimento gerado pelo Espírito da Verdade dentro dos corações dos ouvintes da palavra do Ame Yahushua. Então, Yahushua, ele compara que o reino dele é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro dele. E ele diz que 5 destas virgens eram loucas. Infelizmente, não estavam vivendo em espírito de vigilância, em espírito de oração. Elas não estavam preocupadas com a santidade. Elas não estavam preocupadas em permanecer firmes, guardando os mandamentos e preceitos de Yahushua, segundo os seus ensinamentos. E é o que nós vemos que está acontecendo nos dias de hoje. São poucas as pessoas que querem viver vigiando e orando para não cair em pecado, para não cair em tentação. Muitos não estão preocupados em resistir o pecado porque amam o pecado. É porque ainda não recebeu uma transformação na sua vida interior. São velhas criaturas, são amantes do pecado, são amantes do mundo, são pessoas que têm prazer nos sentimentos e desejos da carne. São pessoas que se inclinam para as coisas da carne e vivem de aparência. Infelizmente, nós vemos que todas estas, que Yahushua ele mostra que eram 10 virgens, 10 vidas que se apresentaram como vidas puras, porque quando nós falamos de virgem, nós estamos falando de pureza. 10 vidas que se apresentaram diante de Yahushua como vidas virgens, como vidas puras. Yahushua, ele contemplou que somente 5 delas eram prudentes, mas as outras 5 eram loucas. Loucas porque foram ao encontro daquele que é santo, vivendo de qualquer maneira. Loucas porque não se prepararam para encontrar com aquele que é santo. Irmãos, Yahushua, ele não nos chamou à imundícia, mas à santificação. E ele diz que sem a santificação nenhum de nós veremos a ele. Então nós temos que abrir os nossos corações e contemplar a beleza da santidade de Yahushua por meio dos nossos olhos espirituais. E nós temos, irmãos, que aprender com esta parábola. Que tipo de virgem você é? Você está se esforçando para permanecer nos ensinamentos da doutrina de Yahushua? Procurando viver uma vida sóbria,
justa, honesta, dando bom testemunho da doutrina de Yahushua no teu viver, vivendo de maneira que não dê escândalo nem aos que estão dentro, como àqueles que estão fora do reino de Yahushua. A palavra diz em 1 Coríntios 10, 32, que nós temos que nos portar de modo que não demos escândalos, nem aos judeus que são aos Yahudim, nem aos gregos e nem à igreja de Yahu. Nós temos que andar, irmãos, sendo a luz deste mundo. Se você é uma virgem prudente, você vai ser a luz deste mundo. Quem ver a ti vai ver a Yahushua, aquele que é a luz do mundo. Então, irmãos, essas 5 virgens loucas eram as virgens que nos dias de hoje nós contemplamos, que não estão preocupados em viver uma vida de oração, não estão preocupados em guardar a doutrina que cobra de nós cumprimento da justiça do Salvador Yahushua. São pessoas que vivem uma vida na liberalidade, acham que pode viver de qualquer maneira. Yahushua, ele é amo de todos aqueles que são submissos a ele. Se você não se submete a ele, em guardar os mandamentos da palavra dele, ele não te vê como um servo. Ele te vê como uma vida rebelde, como uma vida soberba, como uma vida que naquele dia ele não vai te reconhecer no reino dele. Ele só vai reconhecer como virgens prudentes aqueles que estão se esforçando, tendo bom ânimo em buscar a Yahushua através de uma vida pura, de uma vida santa, de uma vida que é agradável aos olhos do Todo-Poderoso. Nós vemos que nos dias que estamos vivendo, muitas pessoas já estão convencidas que são salvas apenas por invocar o nome do Salvador Yahushua. Eu invoquei o nome do Salvador Yahushua, agora eu já sou uma pessoa salva, porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Ame Yahushua será salvo. Veja bem, será salvo. Yahushua, ele vai ver a tua obediência. Yahushua, ele vai contemplar a tua santidade. Porque ele dizia a muitos dos que se aproximavam dele, chamando ele de amo, chamando ele de mestre, Yahushua dizia: por que me chamais de meu amo, e não façais o que eu vos mando? De que maneira você está esperando a Yahushua? Os irmãos estão procurando viver uma vida sóbria. Os irmãos estão procurando viver uma vida de cumpridores da justiça do Ame Yahushua? Ou estão vivendo iludidos, convencidos de que já estão resguardados no nome? Porque tem pessoas que eles pronunciam o nome, mas eles não querem saber de guardar a doutrina de Yahushua. Yahushua disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a sua vontade pela mesma doutrina, saberás se a doutrina que eu ensino é de mim mesmo ou daquele que me enviou. Yahushua, ele tem uma doutrina. E a doutrina de Yahushua, ela cobra de nós um perfil de santidade. Ele mesmo disse: sede santos porque eu sou santo.
Então, irmãos, como é santo aquele que nos chamou para viver em comunhão com Ele, nós temos que se esforçar em viver em santidade em toda a nossa maneira de viver. Porque se você não passar a viver como cumpridor da palavra de Yahushua, infelizmente Yahushua vai te ver como uma pessoa que não tem dignidade de receber a comunhão com Ele. O próprio Yahushua, ele diz para nós que nós não devemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Ficaria Yahushua preso com os infiéis? Se Yahushua, ele cobra de nós que não venhamos nos associar com as obras infrutuosas das trevas, antes condenar estas obras. Não é para condenar os seres humanos, não. É condenar as obras que os seres humanos estão fazendo. E Yahushua, ele diz que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça de Yahu. E a justiça de Yahu, ela condena aqueles que são rebeldes. Ela condena aqueles que são soberbos. Perante os olhos de Yahushua, estas vidas são loucas. É loucura você procurar ter um encontro com Yahushua sem você ser uma pessoa amante da santidade dele. Yahushua, ele deu-se a si mesmo por todos nós, para nos remir de todas as nossas iniquidades e para purificar para si, através da regeneração do nosso homem interior, para que sejamos novas criaturas. E esta nova criatura que Yahushua, ele gera pelo seu Espírito, ela é criada em verdadeira justiça e santidade. Yahushua, ele dá do Espírito dele a todos quanto estão sendo sinceros e verdadeiros com ele. Então, meus amados irmãos, é um alerta do Espírito Santo a todos quanto estão ouvindo estas palavras de vida eterna. Yahushua, ele quer fazer de você uma nova criatura, para que naquele dia ele te encontre e reconheça você como uma virgem prudente, como uma virgem santa. Virgens loucas são aquelas que estão vivendo na liberalidade. A palavra diz que nós temos que se encher e se embriagar da virtude do Espírito Santo. Mas para nós ser cheios do Espírito Santo, nós temos que abandonar as concupiscências da nossa carne. Nós temos que resistir o pecado, para que o pecado não venha reinar em nosso corpo mortal. E Yahushua compara o reino dele como a 10 virgens que saíram ao encontro dele. Somente as que eram obedientes, que viviam uma vida de oração, que viviam uma vida de bom testemunho, que procurava dar testemunho da verdade, mantendo a virtude do Espírito de Yahushua dentro do seu coração, é que entraram para as bodas juntamente com o esposo Yahushua. O apóstolo Shaul, ele disse: suportai-me, porém, na minha loucura, porque estou zeloso de vós, porque quero vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Yahushua. Yahushua, ele é puro, irmãos. E ele não vai permitir que ninguém se una a ele sem ter prazer de viver na pureza, sem ter prazer de viver
de acordo com o perfil dos mandamentos da doutrina da sua palavra. E diz a palavra que à meia-noite ouviu-se um grande clamor, o qual o arauto dizia: aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. As 10 virgens estavam tosquenejando. E no momento em que elas ouviram o grande clamor, elas foram se preparar para encontrar com o esposo. E o esposo chegou no momento em que elas não estavam esperando. Mas as que já conservavam a doutrina, conservavam a santidade, que eram submissas, mesmo nas suas fraquezas, estavam se esforçando para viver uma vida de submissão aos mandamentos da doutrina de Yahushua. Elas se prontificaram e Yahushua reconheceu elas e as recebeu dentro do seu reino. Mas as que eram loucas, no momento em que elas ouviram que Yahushua já tinha chegado, elas entraram em desespero, irmãos. Elas queriam receber o azeite daquelas que viveram uma vida de oração. Yahushua, ele dá do Espírito dele de graça a todos quanto se submete a ele em obediência à sua palavra. Não adianta você resistir. As palavras que o irmão Edivaldo traz ao teu coração neste momento não são palavras, irmãos, de homens, mas são palavras do Espírito da verdade. E Yahushua, ele disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que vos tenho anunciado, essa há de julgar no último dia. No último dia, muitos vão bater na porta do reino de Yahushua e clamando com grande desespero, com gritos e ranger de dente, suplicando a Yahushua para abrir a porta do reino dele, que é uma porta espiritual. E muitos vão ficar decepcionados. Muitos vão ficar decepcionados, porque eles vão tentar entrar por uma porta que só entra aqueles que estão em santidade. A palavra diz que nós temos que buscar a Yahu enquanto nós podemos achar. Nós temos que invocá-lo enquanto ele está perto. Não deixa para invocar a Yahushua naquele momento que ele fechar a porta do reino dele, não. Se prontifica, se arrepende, se converte, se humilha. Busque a face do Ame Yahushua através de um coração sincero, através de um coração temente, coração obediente. Abra o teu coração, meus irmãos. Não adianta nós procurar viver um evangelho em que este evangelho não vai identificar nós como verdadeiros discípulos. No livro de Yahu-Hanã, capítulo 8, verso 31, a palavra diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E Yahushua vai te reconhecer como um verdadeiro discípulo se você de todo o teu coração começar a viver a palavra. Você que já tem ouvido as mensagens do evangelho que Yahushua me tem usado para pregar a você,
E Yahushua está preocupado com a tua salvação. Ele veio buscar e salvar os que estão perdidos. Os perdidos são aqueles que não estão vivendo na obediência dos mandamentos da palavra de Yahushua. Há muitas pessoas que estão vivendo de aparência, encobrindo os seus pecados. E eles procuram ter virtude do Espírito de Yahushua e não conseguem. Sabe por quê? Provérbios 28:13 responde esta situação. A palavra diz assim: aquele que encobre as suas transgressões, aquele que esconde as suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará compaixão e piedade. Quer alcançar compaixão e piedade? Para que Yahushua prepare o teu coração, para que você receba a remissão de todos os seus pecados. Toma uma decisão de seguir a Yahushua por meio da tua fé, onde você estiver. Conserva a comunhão com Yahushua, obedecendo a sua palavra. É Yahushua naquele dia, ele vai te reconhecer como uma virgem prudente. Primeiro ponto é você crer em Yahushua como diz as Escrituras. As Escrituras diz que Yahushua é o verdadeiro Yahu e a vida eterna. Está lá em 1 Yahuanã, capítulo 5, verso 20. As Escrituras diz que Yahushua é o único dominador e amo nosso. Está lá em Yahudá, que é Judas, capítulo único, verso de número 4. Quem nega Yahushua está negando o único dominador e amo da humanidade. Está negando o único dominador e amo, que é dos céus e da terra. As Escrituras diz que Yahushua, ele é o amo dos santos profetas. Antes que Abraão existisse, Yahushua já existia. Ele é o amo dos santos profetas. Está lá em Apocalipse 22, verso 6 e verso 16. Então abra o teu coração. Crê no ame Yahushua e será salvo tu e a tua casa. Se arrepende e se converte de todos os seus pecados. Busque cumprir com a imersão nas águas, invocando o nome de Yahushua. Os apóstolos imergiam os seguidores de Yahushua pelo nome de Yahushua. Está lá em Atos capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja imergido em nome de Yahushua o Mashiach para a remissão dos pecados, e então recebereis o dom do Ruach Kadosh, que é o dom do Espírito Santo. Para receber o dom do Espírito Santo, você tem que se arrepender, você tem que invocar o nome do ame Yahushua, se submetendo como servo dele, porque naquele dia ele vai te reconhecer como virgem prudente. Mas se você resistir à palavra, eu já invoquei os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e eu não preciso mais ser imergido novamente. E Yahushua, ele deixa bem claro aos seus seguidores:
Nem todo que me diz meu amo, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus é que sejamos criados em verdadeira justiça e santidade. Imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não está invocando o nome, você está invocando um título. Pai, Filho, Espírito Santo é título. Nome é nome. E quando você nega o nome de Yahushua, você está desperdiçando a oportunidade de entrar no reino dele. Porque Yahushua é a porta do reino dele. Yahushua é o caminho que nos conduz à vida eterna. Yahushua é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja espiritualmente morto, esse Yahushua ressuscita. Porque na verdade todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Yahushua o Mashiach, ele se manifestou com o evangelho dele para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Não havia um justo sequer. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para te resgatar da maldição do pecado. Porque a alma que pecasse de acordo com o mandamento da lei, aquela alma se tornava maldita, ela era digna de ser morta. Então, meus amados irmãos, abri os vossos corações, e Yahushua está às portas. Ele é aquele que disse que assim como foi nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casava e davam-se em casamento. O povo estava desapercebido. Eu creio que eu falo com pessoas que neste momento estão desapercebidas. Eu creio que eu falo com pessoas que não estão vivendo uma vida de espírito de oração, espírito de vigilância, procurando buscar Yahushua enquanto pode achar. Porque naquele dia vai haver choro e ranger de dentes. Muitas pessoas que estão desprezando viver uma vida de santidade nesta terra, naquele dia vão se desesperar. Porque Yahushua não permitirá que tais vidas entre na porta do reino dele, porque são pessoas rebeldes, são pessoas soberbas, são pessoas desobedientes. Yahushua fala uma vez, fala duas vezes, fala sempre. E estas vidas, Yahushua diz, este povo me honra de lábios, e o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. São pessoas que estão ajuntando para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Eles resistem o Espírito da verdade, mas o Espírito da verdade, ele resiste àquele que é soberbo, ele resiste àqueles que são desobedientes. Há diversas pessoas que confessam que conhecem a Yahu, mas negam-no por meio das suas obras, sendo pessoas desobedientes, abomináveis e reprovadas para toda boa obra. São pessoas que estão reprovadas. E Yahushua não permite que estas vidas venham segui-lo no engano dos seus pecados. Então é um alerta do Espírito Santo. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa encarar a verdade.
Irmão, o que eu preciso fazer? Primeiro ponto é crer em Yahushua como diz as Escrituras. Ele é o Espírito da verdade que fala contigo, me usando neste momento. Ele age por meio de nós. Ele opera tudo em todos por meio daqueles que estão em comunhão com Ele. E Ele está me usando para te dizer: abandona os seus erros, abandona os seus pecados, abandona esta vã maneira de viver. Não se conforme com as coisas deste mundo, ao ponto de não amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque diz a palavra que o Eterno Ele vê como infiel aqueles que são amantes do mundo. E Ele mesmo disse lá no livro de Yahucaf, que é Tiago, capítulo de número 4, verso 4, Ele disse: adúlteros e adúlteras, ou seja, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahu? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Yahu. Os inimigos de Yahu são aqueles que querem viver, irmãos, curtindo uma vida como estas virgens loucas estavam vivendo. Não precisa orar, não precisa se santificar. O irmão Edivaldo é meio ultrapassado, o irmão Edivaldo é meio louco. Enquanto muitos estão falando só de bênção, de vitória, de conquistas, eu não vejo o irmão Edivaldo anunciar uma palavra de que o Eterno está me dando uma casa, está me dando um carro, está me dando uma prosperidade. Eu não vejo o irmão Edivaldo anunciando uma palavra que o Eterno está de acordo com a minha vida. Mas é claro, o teu viver está no pecado. O teu viver é um viver de uma pessoa que precisa reconhecer o seu estado pecaminoso. E Yahushua Ele mesmo disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo dele tem que ser chamado pelo nome dele, se humilhar. Ele me usa para te dizer que você tem que se humilhar, você fica resistindo. Se humilhar e orar. As virgens prudentes, elas viviam uma vida de oração. Os servos do Altíssimo, eles viviam uma vida de oração. Eles oravam sempre. Se você não viver uma vida de oração, você não vai ter vigilância, você não vai ter santidade, você vai ser uma pessoa natural. E Yahushua não queria que os apóstolos estivessem fazendo a obra dele de forma natural, não. Ele disse: ficai, portanto, na cidade de Yahushalaim, até que do alto sejais revestidos de poder. É como essas virgens prudentes. No momento que Yahushua Ele se manifestou, elas se prontificaram, porque elas tinham azeite de reserva em suas vasilhas. Eram vidas que conservavam uma vida de comunhão, estavam vivendo em obediência, estavam vivendo em santidade. Então, meus irmãos, ninguém pode servir a 2 anos. Não adianta você servir aquele que é o amo da prosperidade, e no momento que você tiver que partir desta terra, aí eu quero ver se você vai atrás de prosperidade. Aí eu quero ver se você vai atrás da casa, do ouro, da prata. Na hora que nós se despojar desta matéria que é pó, e o nosso espírito sair desta matéria, esse corpo aqui morre. E diz a palavra que o espírito volta para o Eterno.
e voltando o nosso espírito para o eterno, aí é que vamos ver aquele que serve a Yahu com aquele que não serve. Aquele que deu crédito na palavra de Yahu com aquele que não deu. Porque tem muitos que pensam que, irmão, dá para viver de qualquer maneira e Yahushua, ele morreu foi pelos pecadores, mas ele morreu para restaurar, para regenerar, para santificar. Aquele que salva, ele santifica. Aquele que salva, ele tem poder de libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos santificará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Yahushua é a palavra que liberta. É a palavra da verdade, que te santifica, que te purifica, que transforma você numa nova mulher, numa mulher imaculada, numa mulher irrepreensível, que faz de você um homem transformado, regenerado. Então guarda esta palavra. Muitos estão desapercebidos, porque não querem guardar a palavra da vida eterna, a palavra da salvação. Abra o teu coração e recebe esta palavra de vida eterna. Seja uma virgem prudente. Se arrepende, se converte, abandona os seus erros, abandona os seus vícios, abandona os seus sentimentos pecaminosos, anda em espírito e não cumpra com as concupiscências da sua carne. Então nenhuma condenação haverá contra a tua alma. E Yahushua naquele dia ele vai te dizer: vinde benditos, possuí por herança o reino que está preparado para vós. E ali Yahushua vai dizer: abre-te, ó portas eternas. E ali entrará a noiva de Yahushua, uma noiva Kadosh, uma noiva que guarda a doutrina, uma noiva que ama a doutrina, uma noiva que conhece a vontade do seu amo. E Yahushua, sendo nosso esposo, ele é o nosso amo. As mulheres do passado chamavam os esposos delas de amo. Tamanho era o respeito. Hoje nós precisamos refletir nesta palavra antes que seja tarde demais.